Olá, meus amigos e amigas, telespectadores do programa Economia e Desenvolvimento. No quadro Falando sobre seus direitos, hoje gostaria de tratar sobre alguns aspectos importantes e cuidados do empregador em momento de pandemia e retração econômica. Nós temos a suspensão ou redução da jornada de trabalho, conforme a medida provisória 936 de 2020, que foi convertida em lei 14.020 de 2020, autorizando a redução da jornada de trabalho e, respectivamente, do salário, bem como a suspensão temporária do contrato. Assim, a partir de 1º de abril, os empregadores podem aderir ao programa de enfrentamento ao estado de calamidade pública, devido à pandemia do coronavírus. Como proceder? Mediante acordo escrito assinado entre o empregador e o empregado, o qual deve ser remetido em até 10 dias após a assinatura do acordo ao Ministério da Economia, pelo próprio site do Governo Federal, na página oficial do Programa de Proteção ao Emprego. Os prazos e prorrogação. A medida provisória 936, de 1º de 2020, que dá a redução da jornada de trabalho e salários de 90 dias, suspendendo esses contratos, também por até 60 dias. Temos também o decreto 10.422 de 2020, que dá a redução da jornada de trabalho e salários por 30 dias e a suspensão do contrato de trabalho por mais 60 dias. Depois, advém o decreto 10.517 de 2020, em 13 de 10 de 2020, dando a redução da jornada redução de jornada de trabalho e salários por 60 dias e a suspensão do contrato de trabalho por mais 60 dias. O prazo total são de 240 dias, autorizados para redução da jornada ou suspensão do contrato de trabalho até 13 de dezembro de 2020. Nós temos uma observação. Os empregadores que optarem pelo programa de redução ou suspensão dos contratos ficam obrigados a garantir o emprego dos empregados, pelo mesmo período que foi acordado para redução ou suspensão. Exemplo, aquele empregador que aderir ao programa e suspender o contrato de trabalho de seus funcionários por 60 dias, ele fica obrigado a garantir o emprego após o término dessa suspensão, pelo mesmo período, 60 dias. A suspensão de contrato de empregado aposentado. É importante observar que os empregados aposentados que aderirem ao programa de redução ou suspensão do trabalho deverão receber a ajuda de custo do empregador, não inferior ao benefício que teria direito na condição de empregado não aposentado. Essa alteração está em vigência desde 6/7 de 2020. A concessão de férias. Outra questão importante diz respeito à possibilidade de concessão de férias neste período de isolamento social, sendo autorizado o pagamento da remuneração até o 5º dia útil após o início das férias, bem como a possibilidade de pagamento do terço sobre as férias até o dia 20/12 de 2020. Todavia, essas possibilidades foram inseridas pela medida provisória 927 do Governo Federal, mas a referida autorização legal expirou em 19 de 7 de 2020, quando encerrou a vigência da medida provisória 927. Assim, a concessão de férias após o dia 19 de julho de 2020, é necessário o empregador observar o pagamento da remuneração das férias acrescida de 1/3 até 2 dias antes do início das férias, não valendo mais a possibilidade de prorrogação do pagamento da remuneração e do terço sobre as férias tratadas na medida que não está mais em vigor, a medida provisória 927. Por fim, eu agradeço a audiência, desejo uma boa semana a todos e até o próximo programa.